ouvintes do podcast da SMU, estamos aqui para um novo episódio, uma nova semana de conteúdo para vocês. E para me acompanhar do time SMU, eu estou aqui com a Karina Rossi. Tudo bem, Ká? Tudo bom, e você, Marília? Tudo certo também. E nosso convidado de hoje, um convidado muito especial que está aqui para falar com a gente sobre cenário, smart money, entre outros assuntos, é o André, cofundador da A55. Tudo bem, André? Tudo bom. Obrigado, pessoal da SMU. Obrigado por me receber aqui. É um prazer. Prazer é todo nosso em ter você aqui. Bom, vamos começar com o momento de conhecer o André. Conta um pouquinho pra gente sobre você, sua trajetória, suas experiências, seus objetivos profissionais e tudo mais. Claro, fala um pouquinho de mim. Então, antes de fundar a 55, eu já tinha fundado outras empresas, startup. Eu me formei em administração de empresas na Suíça, né? E daí eu acabei fazendo consultoria por ali por um tempo. Antes de vir para o Brasil e trabalhei daí em banco. Eu trabalhei em banco em uma asset, né? Asset é onde você faz investimento de bolsa, etc. E eu fazia muito investimento também direcionado a crédito, né? Mas muito mais crédito corporativo. Eu trabalhei em banco uns 3, 4 anos, né? Eu vi que não era algo que servia muito ao meu propósito. Então, eu me sentia muito inútil perante a sociedade, principalmente trabalhando em asset, que é um negócio que você trabalha muito em um mercado secundário, transacionando... Mais quadradinho, né? Mais quadradinho, transacionando dinheiro de um lado para o outro, mas sem muito construir alguma coisa. E daí de lá eu resolvi que eu queria trabalhar com empresas menores. Eu já tinha feito uma especialização, lido bastante sobre startup, venture capital, eu sempre me interessei no assunto, né? Uhum. Fui trabalhar em uma gestora um pouco menor, que trabalhava com small caps, e depois eu fui trabalhar em um fundo de venture capital. E lá eu acabei acelerando, que era basicamente participar e ajudar várias startups a crescerem. Então, o fundo investia em startups e eu ajudava essas startups a criarem objetivos, a criarem um planejamento. Uma parte mais de mentoria mesmo, né? É muito de board, aconselhamento e acompanhamento de investimento. Então, o fundo ele precisava acompanhar o investimento e, ao mesmo tempo, ele ajudava lá o empreendedor a crescer o negócio dele com networking, entre outras coisas. E daí foi lá que eu também percebi parte do que seria depois a 55. Então, eu percebi que o mundo de startup, o mundo de inovação, ele também era muito drivado. Então, ele tinha muito investimento desses fundos, que eram investimentos igual que eu fazia. Mas você não tinha muita opção lá no mercado. Então, a gente tinha muito empreendedor, tinha muita empresa que já estava crescendo faz tempo e elas estavam no momento de conseguir fazer uma captação diferente. Então, muito mais conseguir um capital para continuar jogando lenha na fogueira, continuar crescendo do que fazer um novo produto. Então, eram empresas um pouco mais maduras já, que já tinham sido investidas há 5, 6, 7 anos e que a gente via a necessidade de ter alguma outra coisa que auxiliasse ela no crescimento dela, mas sem ela sempre precisar fazer uma rodada, né? Então, a rodada era algo que demorava e, quando você estava fazendo algo que era muito incerto, valia muito a pena fazer, óbvio, né? Então, um produto novo, um mercado novo, algo que a gente não sabia o que ia acontecer. Quando era só crescer equipe, quando era só crescer time de venda, crescer marketing, às vezes não fazia sentido precisar passar por isso. E daí, mais ou menos há 4, 5 anos atrás, eu me juntei com o Hugo, que é meu sócio, então a gente cofundou a 55 junto. E na 55 a gente viu, né, muito essa demanda por mercado de ter outras fontes de funding, tá, para o mercado de inovação. E o Hugo, na época, ele estava fazendo consultoria, então ele fazia captação para muita startup, levava startup para IPO, e também ele tinha muito mandato para conseguir o quê? Fazer uma captação, por exemplo, de dívida para uma empresa de inovação. E, ele não conseguia porque era muito difícil. E eu também não conseguia pelo fundo porque era muito difícil, não tinha, né? Então, a gente se juntou e falou, poxa, vamos fazer algo que ajude esses empreendedores a crescer. E daí o propósito era muito fazer algo que ajudasse também os fundos, né? A conseguirem fazer os investimentos crescerem sem precisar sempre fazer uma nova captação. E daí a gente viu e pesquisou bastante no mercado e a gente viu que já tinha opções lá fora, principalmente de dívida para startup, que eram comuns. Então, a gente viu que, por exemplo, existia a Venture Debt, a gente viu que existiam outras linhas de produto que hoje são mais comuns, mas há 5 anos atrás ninguém falava disso, né? Então, há 5 anos atrás a gente começou a pesquisar isso e a gente começou muito ainda em um momento de consultoria a fazer projetos desses, projetos de Venture Debt, procurando investidores, etc. E a gente efetivamente executou alguns. E daí a gente viu que a gente podia fazer isso, mas o impacto ele ia ser similar a de um fundo, porque você precisava analisar empresa por empresa.
Então a gente decidiu procurar um modelo que era muito mais escalável e que a gente podia ajudar, impactar muito mais empresas e empreendedores, né? De um jeito muito mais baseado em dados também, e menos em conhecer, menos em saber quem é o empreendedor. Então algo que fosse escalável e que fosse também com o propósito de ajudar qualquer um. Não só para aquela startup que tinha recebido provavelmente o investimento, coisa assim, né? Então, lá atrás, a gente criou aquilo que hoje é a linha de MRR. Então, basicamente, a gente pegava aquela receita das empresas, que era recorrente, muita startup tinha aquele modelo de negócio, pô, vou cobrar por mensalidade, vou cobrar por quarter, ano, super tradicional. E daí a gente usava isso para conseguir fazer as primeiras linhas de negócio para eles. Como se essa recorrência fosse uma garantia para vocês darem esse crédito. Isso, era o que elas tinham realmente, que a gente via assim, pô, em cima disso eu consigo fazer uma securitização e eu consigo fazer um crédito, né? E daí foi onde a gente começou a criar essa linha de crédito, que daí realmente, baseado nisso, a gente conseguia dar crédito para as startups. Eu queria até... Você falou meio por cima aí, mas eu queria entrar nesse... Eu fiquei me questionando quando você falou da sua época de mentoria, da sua época de aceleradora, vamos dizer assim. Que você, nessa fase, ainda não tinha desenhado claramente os níveis de evolução de uma startup? Era meio tudo a mesma coisa? Não, já tinha. Então, assim, o mercado brasileiro, ele era muito jovem ainda, isso há 10 anos atrás. Sim. Mas lá fora, você já tinha muito estudo, já tinham vários fundos, e você já tinha toda essa dinâmica de fazer, sabe, um seed, um série A, um série B, um série C. Tá. Então, o mercado brasileiro estava começando a copiar isso. Entendi. Então, assim, já tinha isso. Só estava chegando no país. Tava chegando. Então, tinha os primeiros fundos que fazia o seed, o série A, o série B, mas não tinha alguém ainda que fosse fazer o seu série C. Não tinham startups tão maduras ainda naquela... Até tinha, mas ainda não tinha, por exemplo, um unicórnio há 10, 15 anos atrás, né? Sim, legal. Justamente essa percepção que foi a virada de chave de vocês para a construção da 55, né? Sim. Perceber que precisava de alguém olhando para as startups mais maduras e que estavam para o amadurecimento definitivo. Então, no começo a gente olhou para as mais maduras, né? Então, porque a gente viu que as mais maduras tinham esse problema e para elas era muito claro essa dor, muito claro. Então, a gente falou com algumas e os primeiros pilotos, eles foram para empresas que já tinham recebido investimentos. Mas ao longo dos anos, e com esse intuito, né, de impactar mais empresas, de impactar mais empreendedores e sair um pouco só daquelas empresas que recebem investimento. Porque tem muito... Puxa, o Brasil é um país de empreendedor, né? Então, a hora que você olha o número de CNPJs que você tem... Então, acho que esse mercado de startup, quando você olha muito do ponto de vista de venture, ele olha para muito pouco desse mercado de empreendedorismo no Brasil. E o que a gente queria fazer era criar um impacto que não fosse só também em tecnologia, nem só naquele empreendedor que ele está fazendo um business de tecnologia super escalável, que vai receber investimento. Até porque, com o tempo, a gente percebeu que o nosso jogo, o nosso negócio, o nosso business também era outro. A gente precisava ajudar aquele cara que era bootstrap, né? Então, aquele cara que nunca recebeu investimento, mas, pô, ele tem um negócio legal que sabe, tem rentabilidade, ele está crescendo bem e ele precisava daquele empurrão. Então, a gente começou também a fazer muito mais bootstrap, a gente começou a entrar em outros mercados, né? Então, startup foi muito começo da nossa história, mas depois a gente foi para outros mercados onde também você enxergava o mesmo problema, falta de investimento, falta de funding, falta de crédito. Então, pouco atendido por segmento bancário, com dificuldade de colocar garantia, né? E daí a gente foi, por exemplo, para e-commerce. Então, a gente começou a olhar para outros segmentos que também tinham empreendedores com necessidade de capital. Como que é o dia a dia de vocês no relacionamento com esses clientes, a conversa para seguir uma linha de créditos? E quem são, né, eles também? São? Qual que é esse perfil hoje? Se no começo era startup, agora quem que vocês estão olhando agora? Bacana. Então, a gente começou muito olhando startup, então empreendedores que tinham essa dor, que tinham um modelo de receita recorrente. Depois, a gente acabou aprofundando muito mais em empreendedores daquilo que a gente chamava nova economia. Então, negócios digitais, e daí por quê, né? Então, é porque a gente tinha uma riqueza de dados maiores. Então, eram negócios onde você fazia venda online, onde você usava CRM, RP, onde você tinha, por exemplo, um gateway, uma adquirente. Então, a gente conseguia acessar dados que eram transacionais, por exemplo, ou de pagamento, ou de open banking.
E com isso a gente conseguia fazer um produto, uma análise mais escalável para essas empresas. Então a gente foi mais para empresas, e daí acabou dando que o que deu certo nesse segmento foi mais olhar para e-commerce, né? E olhar para o próprio segmento ainda de tecnologia, inovação, mas muito com esse viés de olhar para empresas, né? Então, não nesse momento só mais maduras, mas PMEs em geral, que tinham essa parte de serviço, recorrência, ou então e-commerces, né? E daí, o jeito de a gente expandir, então a gente falou, se a gente for entender cada um desses mercados, então se eu for ter que entender todo o mercado de e-commerce, se eu for ter que entender todo o mercado de startup e abrir mercados dessa maneira, eu vou ser muito devagar para conseguir criar esse impacto. Então, gerar esse impacto dentro desse mercado, dentro desse ecossistema. E daí, desde o ano passado, o que a gente tem feito é muito parceria. Então, a gente tem feito muito parceria, principalmente com marketplace, outras startups, né? Onde essas startups ou marketplaces, eles dominam, né? Então, eles já têm um ecossistema, eles já estão dentro de um mercado e eles entendem muito essa dinâmica, entendem muito a dor, entendem para o que aquele cliente precisa de capital. Então, a gente faz essa parceria junto com eles, faz aquilo que a gente chama de embedded capital, que é nada mais do que entrar, né, dentro daquele ecossistema e usar os dados para conseguir oferecer crédito com uma jornada muito simples, onde o cara dentro do próprio RP, CRM, Marketplace, consegue ou apertar um botão ou entrar numa jornada onde ele vai entrar no pedido de crédito dele. Então, essa foi a maneira onde a gente conseguiu criar mais impacto, né? Então, ao invés de explorar todo o mercado do zero, entrar e fazer parceria junto com quem já tinha explorado, conhecia e entendia das dores dos clientes deles. Legal demais. E agora eu queria entrar num ponto. Eu estou no mundo, inserida no mundo das startups desde 2020, mais ou menos. Então, eu tenho aí uma trajetória de 3 anos apenas, que por mais que sejam pouco tempo, para startup é muita coisa. Tem bastante impacto, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho do que vocês perceberam de evolução, cenário, principalmente a nível Brasil. A Kaja tá há mais tempo inserida nesses... Um pouquinho. Não, mas não faz tanto também, porque também nem o mundo tem tanto tempo, né? Verdade. Mas tô aí faz uns 5, 6 anos. E como você percebeu a evolução, ou não necessariamente a evolução, mas a mudança de cenário de contextos com o passar dos anos aqui no Brasil? Não, pensando ainda, né, que você veio de Venture Capital e tal, né? A gente tá num momento, vamos dizer assim, um tanto quanto delicado aqui, passando por um momento bem delicado de funding. A gente trabalha também bastante com esse mercado, né? A gente é o nosso mercado. É o nosso mercado. Né? Enfim, então a gente tá vendo toda essa movimentação. Semana passada o Tom Loverro fez uma thread no Twitter que deixou todo mundo triste, falando que as startups vai acontecer uma extinção em massa das startups. Assim, uma coisa que eu tava conversando com a Marília num outro programa, mas caótico, assim, tem muita gente tendo umas previsões catastróficas. Sim. O que você vê desse cenário catastrófico que a gente está vivendo? Pô, entrou numa pergunta interessante, né? E acho que é muito de perspectiva e ponto de vista isso. Então, eu concordo. Definitivamente. Quando eu comecei basicamente minha carreira, não faz tanto tempo assim também, né? Mas há 15 anos atrás, era basicamente 2008, começo de uma crise. Foi a primeira crise também para as startups, negócios de tecnologia, né? Então, foi aquilo que afundou esse mercado profundamente ali na década passada. E daí a gente teve de novo essa crise agora. Então você sempre passa por ciclos, né? Então você tem ciclos que são de expansão e de contração. E daí hoje a gente está em um ciclo muito de contração, né? Onde você está tendo muita correção lá de valuations e de basicamente, eu diria até absurdos que foram cometidos ali há 1, 2 anos atrás, onde você tinha muito uma abundância de capital. Então, eu acho que não só startup, mas toda a economia ela passa por esses ciclos de mercado. E naturalmente agora, quando você tem um ciclo de contração, na verdade startup que é um negócio de risco, né? Pô, que nem você fala venture capital. O que é venture capital? É investir em negócio de risco, né? Então, quando você tem essa contração e o pessoal ele quer ir para ativos com menos risco, normalmente você vai ter esse desconto, você vai ter menos investimento, né, em Vai ter um startup. impacto, de certa forma, mais negativo com relação a investimentos, né? Mas eu concordo com relação ao ponto de vista, porque até foi algo que eu debati com a Ká. Eu acho que quem sou eu para bater de frente com a opinião dele, mas
eu vejo que o cenário brasileiro é diferente. Ele tá lá imerso no Vale do Silício. É óbvio que inovar num cenário Vale do Silício é completamente do que trazer inovação para um cenário Brasil, né? Tanto é que quando a gente fala de Brasil, é um lugar de oportunidades. Porque temos muitos problemas. E muitos problemas possíveis de solução, né? Então, eu concordo com você, assim, que é ponto de vista e é análise de contexto, né? Eu acho que também tem essa questão muito das startups agora precisarem, né? Todos os negócios em si, agora depois que passou um pouco essa questão da liquidez, de realmente olhar para dentro e saber como agir daqui para frente, né? Saber agir de uma forma mais sustentável, porque assim, com esses absurdos, com essa queimação de dinheiro, a gente lembra como que a gente via todo dia notícia de tipo, colaborador ganhou uma TV de 52 polegadas para ficar em casa. É tipo, queimar dinheiro, não pode vai. dar certo, né? Era uma Assim, coisa que era não muito pode queimação de dinheiro. eu acho que você colocou de uma maneira legal, né? Então, eu acho que o Brasil realmente é uma jabuticaba, né? Um negócio diferente lá do mercado americano. E o mercado americano, ele é muito dinâmico. Então, ele responde muito rápido ao que é crise, choque. Aqui, eu acho que estão acontecendo movimentos muito interessantes que eu estou vendo, que é muito legal para o cenário de startup, para investimento, né? Então, por exemplo, quando eu comecei, eu fazia isso sozinho, né? Não tinha ninguém que fazia aquilo que eu faço para startup. Hoje já tem opção, né? Então, hoje tem mais gente, tem competição, tem mais fundo, tem muito mais fundo do que tinha há 5 anos atrás. Os fundos se capitalizaram, eles têm dinheiro para investir. Eu acho que uma coisa que está sendo bem diferente no mercado brasileiro, ele é a presença de grandes empresas e CVCs, né? Então, o que você olha hoje de investimento de CVC, fundo de CVC abrindo e M&A acontecendo, então eu acho que o cenário brasileiro, quando você olha para a Bolsa também, o que você tem de M&A dentro de tecnologia, o que você pagava de múltiplo, né? Ele era muito mais baixo do que os VCs estavam pagando, do que estava acontecendo em termos de rodada. Então, você ter essa correção, na verdade, abriu o jogo para esses players participarem desse mercado. Então, agora você está vendo muito mais, cara, que é empresa mais consolidada, empresas mais maduras, empresas que estão, né, então aderindo, comprando tecnologia, comprando carteira de cliente, comprando novo produto. Então, estão aproveitando essa situação para conseguir também investir nesse mercado, porque agora, finalmente, entrou em um preço que eles estão dispostos a pagar. E o CVC, ele está cada vez mais participando desse mercado. Então, cada vez mais você olha CVCs abrindo fundos imensos, né? Então, você olhou ali o fundo do Itaú, da XP, agora no passado, fundos bilionários, né? E daí você tem outros que estão abrindo. Então, assim, eu acho que a participação de CVCs, que também olham para startup e para investimento em inovação de uma maneira diferente, vai aumentar mais. E essa correção foi muito propícia para eles. Então, eles estão crescendo muito em tamanho de mercado. E eu acho que isso vai fazer o Brasil ele ter uma dinâmica um pouco diferente do que você vê realmente em mercado americano, né? Eu concordo. Realmente são realidades muito diferentes, né? Sim. E eu gostei bastante do que você falou com relação a olhar internamente para uma startup, né? E a questão de como o número de CVCs está aumentando. E a gente discute internamente isso, né? É algo que está muito crescente. E se eles estão com esse brilho nos olhos para investimentos em tecnologia, a gente tem que olhar também para internamente as startups. E aí, eu queria aproveitar e puxar a parte de o que está sendo exigido de startups para ver potencial de crescimento, potencial de sucesso, né? De investimento. Isso. Legal. Então, nesse shift do mercado, né? Então, eu acho que o que aconteceu é simplesmente o dinheiro ficou muito mais caro. E daí, o que a gente precisa pensar é todo mundo precisa retornar para o investidor um investimento que vai ser mais caro. Sim. E daí, o investidor que ele faz equity, seja lá um anjo, né? O anjo, antes dele investir na startup, e a opção dele era colocar, por exemplo, sei lá, em um CDB e ganhar CDI que era 4% ao ano. Hoje que é 14%, né, é outro pensamento que ele tem, esse investidor. E é a mesma coisa com fundos. Então, o fundo ele precisa retornar um múltiplo muito maior. Então, o que acaba acontecendo é que isso acaba descontando muito e as empresas têm um valuation muito mais baixo, né?
Mas assim, isso criou oportunidades, que nem a gente colocou, do CVCs, etc. Mas além disso, criou oportunidades também, por exemplo, para player de dívida, alternativos, e você está vendo no mercado muito mais movimentação interessante também das startups procurando esses alternativos. Então, agora, mais do que nunca, eu vejo muita startup procurando, por exemplo, Venture Tech, procurando a gente para isso, né? E daí para quê? Porque eles querem conseguir ter uma rentabilidade, né? Então, serem mais saudáveis, ter lá um controle do caixa maior. E acho que todo fundo também está pedindo isso hoje em dia, né? Vamos controlar mais o caixa, vamos olhar mais para como é que a gente está crescendo de forma ordenada e sustentável, né? E daí, quando você faz isso, e você cresce de maneira ordenada e sustentável, e daí você é rentável naquilo que você está fazendo, na verdade, começa a clicar na cabeça de vários empreendedores. Pô, agora eu entendo meus economics, né? Eu sei quanto eu preciso investir para ganhar um cliente, eu sei quanto eu ganho nesse cliente, eu estou otimizando aqui meu custo, e começa a fazer sentido ele olhar para, por exemplo, financiamento bancário, começa a fazer sentido ele olhar para adiantamento, capital de giro, fazer uma linha conosco, venture debt, porque ele sabe que ele consegue rentabilizar aquele dinheiro. Então ele sabe que agora ele consegue pegar o dinheiro, investir, rentabilizar e fazer mais dinheiro. E daí com isso, ele consegue olhar para alternativas que antes para ele talvez não fizesse tanto sentido. Então, esse outro olhar que o empreendedor agora está sendo forçado, na verdade, a ter sobre o negócio dele interno, faz ele pensar nessa alternativa. E daí você vê mais opção no mercado e você vê mais demanda no mercado por essas alternativas. Eu concordo que é a questão de estratégia. Os empreendedores estão tendo que apresentar planejamentos estratégicos. Eu falei investidores, mas é empreendedores. Os empreendedores estão tendo que apresentar seus planejamentos estratégicos, a forma como alcançar seus objetivos muito mais clara do que antes, quando as pessoas estavam menos seletivas, vamos dizer assim, para investir nos negócios. E aí eu até aproveito trazer, assim, a questão do smart money. Como os empreendedores podem aproveitar da rede de investidores que eles criaram, que eles tiveram ali, para poder deixar o seu negócio cada vez melhor e cada vez mais com destaque dos demais, né? Com destaque dos concorrentes falando, investidor, olha para mim e não para o meu coleguinha. Legal. Então, eu acho que a dinâmica mudou um pouco, né, do que os investidores estão olhando, mas assim, eu acho que, antes de tudo, o empreendedor ele tem que ter muito claro na cabeça dele aquilo que ele quer construir, o que ele quer fazer, né? E muitas vezes até se ele quer seguir esse caminho, se ele precisa de investidor desse sentido, né? Sim. Ou se ele quer seguir por outros caminhos. E daí, eu diria que dentro desse cenário de investimento hoje, né, você tem muita empresa interessante e você tem muita oportunidade lá para conseguir fazer investimento, né? Então, o Brasil ele também gera bastante oportunidade para eles conseguirem. Então, eu acho que cada vez mais estão olhando para empresas que elas crescem de maneira mais robusta desde o começo, né? Então, você gera oportunidade lá. Mas também tem outras empresas que têm outros modelos de negócio que são mais complexos, né? Mas eu acho que não que a porta esteja fechada para esse tipo de investimento, é só algo que talvez demore um pouco mais, mas é um bom momento para começar. Então, eu acho que nesses downturns de mercado, né? Então, quando você tem esses ciclos de mercado e você está chegando em um ciclo que está em baixa, é legal você começar um negócio novo. Então, está um bom cenário também para empreendedorismo, agora nesse momento. Eu gosto bastante as pessoas tendem a fugir dos momentos do ciclo em baixa, quando, na verdade, é a oportunidade. É o contrário, né? É o momento que a gente tem para tá barato investir, né, em startup. Aproveitar, querendo ou não, assim, para o investidor tá barato, enquanto para os empreendedores é um momento que, assim, olha, já que tá um pouco mais caro, a gente vai conseguir olhar para umas startups que estão pensando um pouco mais em ser mais sustentáveis, talvez o investimento com um pouco menos de risco, apesar de ser um investimento de alto risco ainda, né? A questão do menos risco é estratégia, né? Você saber o que você tá fazendo. Diminui o risco. E nesse contexto de Smart Capital, né? Então, quando a gente fala de Smart Capital, é muito a gente tenta ajudar esses empreendedores a crescer de uma maneira também, né? Então, obviamente, a gente é diferente de um anjo, de um investidor, por exemplo, um VC, onde a gente é um parceiro do cara para crescimento,
mas a gente dá o capital e ele precisa retornar, né? Então é uma parceria onde eu ajudo ele a crescer, ele me ajuda a crescer também. Uma via de mão dupla, né? Via de mão dupla. Então, para a gente é super importante que a gente traz educação financeira, que a gente consegue trazer Smart Capital no sentido que a gente está entregando para ele um capital para aquilo que ele realmente precisa e que vai fazer um impacto e que vai ajudar ele a crescer. Porque se ele não cresce, ele não tem esse impacto, ele também não consegue continuar essa parceria comigo, que é o que eu quero no final das contas, e ele não consegue, talvez, me pagar de volta. Então, o que a gente tenta fazer é muito aplicar, né, esse conceito de Smart Capital para dar o capital para um uso de recurso que a gente sabe, ou que a gente tem pelo menos dado, e consegue ver se aquele uso do recurso, então o uso do capital que eu estou dando para ele, por exemplo, compra de estoque, investimento em marketing, investimento em venda, pode trazer aumento de faturamento e ajuda daí ele a crescer de uma forma que seja ordenada e que ele consiga, né, ali gerir o caixa dele, gerir o dia a dia dele sem atrapalhar, né, a empresa dele. Pensando também que nesse modelo é diferente de uma rodada para esse tipo de coisa, ele vai estar adquirindo uma dívida, né? Essa dívida pode ser bem melhor do que de repente um mútuo conversível que você vai ter lá na frente fazendo uma rodada. E é um dinheiro que você vai poder pagar de volta. Você não vai precisar dar nada da sua empresa para você ter esse dinheiro, né? Para rodar. Entra de novo na questão de cenários, né? Ao meu ponto de vista, são cada caso é um caso, literalmente. Isso. Eu vejo muito dessa maneira. Então, é assim, o empreendedor, ele precisa saber quando ele precisa pegar cada coisa. Então, ele é um negócio muito complementar, né? Então, se você olha uma empresa um pouco mais madura, uma empresa na bolsa, todas essas empresas, elas têm os dois, né? Então, é normal. E acho que o jeito mais saudável de você crescer é com um componente dos dois mesmo. Agora, tem momentos para fazer um, tem momentos para fazer outro, né? Então, tem momentos onde você, eu vou fazer algo que é desconhecido, vou investir em algo que eu não sei o que vai dar. E daí, às vezes, você precisa de um fomento ou alguma grana, né, de investidor que ele vai falar, eu topo, a gente tem esse risco. E daí tem aquele outro lado da moeda que eu sei mais ou menos o que eu vou fazer com o dinheiro, eu sei que se eu investir ali, eu vou conseguir recuperar isso. Então, a gente tenta atrelar o Smart Capital e a Smart Capital por esse motivo também, né? Aplicando naquilo que a gente sabe que pode gerar um resultado. Então, exemplo, a compra de estoque, investimento em marketing, investimento em vendas, etc. E que isso vai trazer um resultado financeiro que daí ele consegue crescer de uma forma saudável, financiar esse crescimento dele, né? E a partir do seu trabalho mesmo, do ponto de vista do investidor, como ele deve acompanhar o dia a dia de uma startup, oferecer o smart money, como que tem que ser essa relação entre investidor e empreendedor? Legal. Então, se você fala assim, né, de um investimento societário, de um VC, de um investimento anjo, eu acho que é muito de complementar aquele empreendedor. Então, entender o que é os pontos fortes do empreendedor, né? Então, quando você está em um fundo, você vai, né, entender, puxa, o que aquela empresa faz bem, então, o que são os pontos positivos, fortes dela e aquilo que ela está fazendo mal, precisa melhorar, né? E criar um planejamento onde a gente ou vai atuar em cima dos pontos positivos mais ainda, ou daqueles negativos, e tentar trazer, né, via networking, via mentoria, via talvez até cliente, né, jeitos de você conseguir fazer aquela empresa crescer dentro daquele planejamento desenhado em conjunto. Então, o investidor anjo, eu acho que ele faz muito um papel também de complementar, né, e fazer esse papel de mentoria. E um fundo de venture capital muito de fazer acompanhamento, networking, né? Menos talvez um papel de ser um mentor, mas mais um papel lá de ajudar, né? Um conselheiro, né? É um conselheiro. E no final das contas ele vira, né? Ele vira realmente o conselheiro da empresa. Identificar oportunidades e apresentar, né? Isso. Colocar em contato. Ajudar a crescer, ajudar aquele investimento dele a maturar, né? Então, acho que esse é o papel do Smart Capital. Quando fala um pouco do nosso papel e como a gente vê Smart Capital no conceito de dívida, é mais ajudar esse empreendedor a crescer de maneira não dilutiva, colocando dinheiro, né, principalmente capital de giro, antecipação, naquilo que a gente sabe que faz o ponteiro, aquilo que a gente sabe que faz a agulha da empresa dele mexer, né? Legal. Bom, infelizmente precisamos caminhar para o encerramento do nosso papo. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Achei que a gente conseguiu aí circular muito bem por falar de cenários, tendências, perspectivas pro
pro ano e pro momento do ciclo. Como você falou muito bem, que eu achei uma fala ótima, que isso é cíclico, né? Tudo. Sim, não só claro. Não só os investimentos em startup, e esse é o momento que a gente está vivendo agora, o momento do ciclo. Então, adorei. Muito obrigada, André, pela sua participação. Foi um prazer bater esse papo com você. Aprendi muito, foi muito legal Prazer é poder meu. ter essa oportunidade. Obrigada mais uma vez. Obrigada também você, Cá, por me acompanhar em mais um episódio. Obrigada, Marília. Obrigado Obrigada a todo Karina mundo. também de trazer a gente aqui. E obrigado Fazer essa ponte. assim, de estar aqui e conseguir falar um pouquinho da nossa história, de como a gente está vendo o momento. Isso aí. Muito obrigada também, ouvintes, por mais esse episódio e até a próxima semana.